Agora ao vivaço com o economista e deputado estadual pelo Partido Novo, Leonardo Siqueira. Tudo bem, Léo? Você pode me ouvir? Ouço sim, bom dia, André, Jesse, Mano, Pepe, todo mundo que está assistindo a gente aí, bom dia. Bom dia, Léo. Vamos que vamos pelo seguinte, pelo visto todos os sinais possíveis e imaginários da manutenção da Selic estavam aí. Total de 0 pessoas surpreendidas, menos o governo? Exatamente. Bom, para começar aqui, Pepe, eu respeito muito as suas opiniões jurídicas aí, você realmente entende aí da área de direito, mas sinto muito de economia, você não entende muita coisa, dá para ver pelos seus comentários. Vou começar aqui com algumas coisas. Tira o Campos Neto da jogada, tá? Quem decide a taxa de juros do Banco Central não é apenas o presidente, é um colegiado de 8 diretores mais o presidente, ou seja, o presidente é apenas um voto. Então, tira o voto dele. Vamos olhar qual foram os 4 votos do indicado do Lula. Todos foram unânimes pela manutenção. Então, é muito fácil tentar encontrar um bode expiatório, quando, na verdade, todos os outros diretores votaram de forma unânime. A segunda coisa, quando dizem que o Campos Neto tem uma atitude muito diferente, olha, se ele não tivesse um Banco Central independente, em que mundo que em véspera de eleição ele aumentaria os juros de 2% para 13,25% em véspera de eleição no mandato aí quando era o governo Bolsonaro. Então isso mostra que o Banco Central está cumprindo o seu papel de manter o poder de compra da moeda, tanto é que a inflação aí está dentro da meta esperado, né? E também do mandato dual. Você disse que nenhum país do mundo, em todos os países do mundo, o Banco Central está preocupado com poder de compra e com atividade econômica. Isso não é verdade. Diversos países, o único mandato é apenas manter o poder de compra do papel ou moeda. Sendo que no Brasil, além disso, tem atividade econômica. E aí você falou sobre o déficit, né? Primeira coisa, não faz sentido nenhum você comparar um contexto de pandemia, né, com um contexto em que a atividade econômica está normal, porque você não tem a pandemia. Então, o que é esperado esse ano pelo governo é um déficit primário, tá? Um déficit primário é quando você exclui gastos do governo e a receita, excluindo tudo aquilo que ele tem que pagar de serviço da dívida, é um déficit primário esperado de 76 bilhões. Então, só para finalizar aqui a minha fala inicial, a política monetária, a política fiscal, imagina um barco indo por precipício, tá? E aí você tem a política monetária, o Banco Central, remando contra esse precipício. E aí você tem a política fiscal do governo remando a favor desse precipício. Então, o Banco Central ele tem que fazer um esforço muito maior para poder levar a inflação para a meta. Então, desculpa aí, Pepe, eu, de novo, respeito as suas opiniões jurídicas, mas em termos de economia você está muito equivocado. É isso mesmo, Pepe? Vai deixar barato? Vai deixar barato? Primeiro que eu respeito o Léo, mesmo nas opiniões dele jurídicas, mesmo ele não sendo advogado. Até porque a escola que eu aprendi a debater e a dialogar na democracia é respeitar todas as opiniões. Então, Léo, você pode à vontade falar sobre... Agora, o que eu acho impressionante, né, é que o Léo ele é um deputado combativo, jovem, no Partido Novo, com ideias atrasadas e antigas, né, econômicas. Por isso que eu coloco aqui que o Lula não tem total não razão ao falar que os livros de economia estão ultrapassados. Os livros de economia estão ultrapassados e muitos economistas também estão ultrapassados. Infelizmente. Ô, Léo, eu quero que você me fale qual país do mundo que não tem déficit fiscal. Quando eu pego, por exemplo, os Estados Unidos, eu vejo que os Estados Unidos têm $1 trilhão, mais de $1 trilhão de déficit fiscal. Quando eu pego, por exemplo, a França, 2 a 4%. A Alemanha fez seis superávites seguidos para depois, na pandemia, ela poder ter um déficit absurdo. Ela fez seis superávites primários seguidos. Tem déficit atual. Em qualquer país do mundo... Não tem déficit, mano. Você pergunta, Pepe, qual país eu te cito país você nega? Hoje em dia, país do mundo... Alemanha. O mais perto é Singapura. Alemanha. Portugal. Qual? A Alemanha tem déficit também. Portugal. Não, a Alemanha fez 6 Portugal tem déficit também. Primários, 6 superávites seguidos primários para depois da pandemia ela poder gastar. É assim que um país faz. Ele faz superávit, ele economiza para quando chegar uma crise, um país sério ele poder gastar. E não o Brasil que fala que gasto é vida e faz déficit atrás de déficit. Um país em desenvolvimento como o Brasil tem que buscar crescimento econômico e redução da desigualdade social. E quando você pega os números... Sim, eu concordo com isso. E quando você, então, o Brasil não tem que ficar focado em buscar superávit primário agora. E é bom lembrar que o déficit nominal do Brasil é o mesmo de todos os governos. Chega a 1 trilhão.
O Bolsonaro deixou 800 bilhões de déficit nominal para o governo brasileiro em 2022, né? Ou seja, não tem nenhum tipo de anormalidade nisso. E o pior é que vocês colocam como se o Banco Central tivesse que percorrer a tal diminuição da inflação e aumentar a taxa de juros, quando isso é um remédio completamente equivocado e errado que gera problemas na economia estruturais, né? Qual economia do mundo vai conseguir desenvolver a indústria, vai conseguir desenvolver as novas tecnologias com uma taxa de juros de 10,5%? Nenhum. Fica a pergunta, vamos ouvir a resposta do Léo e a gente vai seguir contemplando todo mundo aqui da bancada para a gente estimular essa conversa. Vai que é sua, Léo. Perfeito, eu concordo com isso. Acho que o país tem que buscar combater a pobreza, crescimento econômico e reduzir a desigualdade social. Tudo bem. A questão é como se faz isso. Eu vou dar um exemplo. Não existe responsabilidade social sem responsabilidade fiscal. Você não consegue atacar os problemas da sociedade se você não tiver dinheiro para isso. Eu vou te dar um exemplo. Cadê todos os cortes das universidades federais? Não adianta o Lula anunciar uma boa vontade, anunciar novas universidades, se não tem dinheiro. Está faltando dinheiro das universidades. Não adianta você simplesmente querer pagar a previdência para todo mundo, sendo que não tem dinheiro. Então, não existe responsabilidade social sem responsabilidade fiscal. E agora, o que você disse aí sobre a taxa de juros, não é verdade. A Dilma acreditava muito nisso. Olha, para um país crescer, a gente precisa incentivar o investimento. Então, para isso, a gente vai jogar a taxa de juros lá embaixo. Então, ela pegou o BNDES, fez crédito subsidiado, colocou a taxa do Banco Central lá que estava em 13%, e aí reduziu ali na caneta a 6% mais ou menos, mesmo quando a expectativa de inflação estava subindo. Resultado, aumentou a taxa de investimento do país das empresas? Não aumentou. Por quê? Porque não adianta você simplesmente achar que uma taxa de juros baixa vai fazer os empresários investir quando você não tem segurança jurídica, quando você não tem investimento em capital humano, quando você não tem uma boa infraestrutura, quando você não tem o melhor ambiente de negócios. Então, primeiro vamos investir em capital humano, primeiro vamos investir em capital físico, primeiro vamos investir no ambiente de negócio, facilitar o ambiente de negócio e ter segurança jurídica, aí sim a gente pode falar da taxa de juros. Caso contrário, foi o que aconteceu no governo Dilma. A gente teve um experimento. Mas a Dilma está errado também, Léo. A taxa de juros baixou, tudo que você falou, e a taxa de investimento não aumentou, pelo contrário, gerou a maior queda da história, a maior crise da história do Brasil. Pepe, eu preciso trazer o resto da bancada, prometo que retorno com você em breve. Mas é isso, né, gente? Parte dessa polêmica toda do Copom esse ano segue em torno dessas votações que estavam dividindo os diretores indicados pelo presidente Lula, também pelo Bolsonaro antes, e a gente viu essa votação unânime que, por si só, é bem simbólica e reveladora. Confere, Mota, fica à vontade aqui para fazer uma pergunta para o nosso Léo Siqueira, por favor. Léo, o que vai acontecer quando o Campos Neto terminar o mandato dele? Qual é o cenário que você vê? Olha, tem alguma discussão muito embrionária aí. A primeira é que talvez o Galípolo poderia assumir, né, a presidência do Banco Central, né? Mas tem até sugerido até alguns nomes que eu espero que não seja verdade, né? Guido Mantega, ou até Mercadante nesse sentido, né? Bom, o que me dá segurança, de novo, é que, apesar das pessoas não entenderem isso, apesar da esquerda que critica o Campos Neto, você tem um Banco Central que é formado a decisão da taxa de juros sob um colegiado. Então, você tem ali 8 votos dos diretores, mais 1 voto do presidente. Então, ainda assim, graças à independência do Banco Central, em que o presidente não pode colocar ou tirar quem ele quiser a bel prazer, né, você ainda assim consegue ter o mínimo de autonomia. Agora, resta saber o quanto de pressão, né, esse presidente ele pode exercer nos demais diretores. Mas eu acredito que tem muitos diretores bons ali, alguns eu conheço da vida até acadêmica, do INSPER, da Fundação Getúlio Vargas. O Piketty, por exemplo, que é um dos diretores, foi meu professor na Fundação Getúlio Vargas, o Diogo Guille. Então, eu acredito na independência deles aí. Agora, de novo, é isso. Talvez seria melhor se colocassem a taxa de juros logo a 6% na caneta, e aí eles veriam que o crescimento não viria. E aí teriam que arrumar outro bode expiatório, né? Então, eu acho que, de novo, eu volto a reforçar, não é simplesmente a taxa de juros. A taxa de juros,
está longe de ser o único fator que vai fazer as empresas investirem mais. De novo, a Dilma é um bom exemplo disso. Seguimos aqui, então, com o Léo Siqueira, deputado estadual pelo Partido Novo, o mago dos fios do Twitter, ou do Twitter, como você quiser dizer. Isso aí é a matéria-prima do homem, é diferenciado. No momento que a gente vai fazer um break rapidinho para você que está nos escutando aqui pela rede Jovem Pan de Rádio, debates acalorados, mais do que necessários sobre o Brasil real, a vida como ela é, daqui a pouco a gente volta. E para você que está nos assistindo nas multiplataformas da Jovem Pan, seguimos adiante aqui, no meio dessa discussão toda, em que muitos economistas estavam achando que a tensão seria ainda maior com as falas do presidente, estrategicamente feitas ali, disparadas às vésperas dessa decisão. E será que é uma grande derrota esse efeito contrário? Vamos tentar entender o impacto político que isso pode ter olhando adiante. Mano, Jess, vamos com o Mano, então. Boa. Léo, bom dia, obrigado por estar aqui conversando com a gente. E eu acho impressionante nessa conversa toda como a gente tem uma dificuldade de fazer o governo olhar para os gastos e entender que gasto é que nem unha, você tem que cortar toda semana, senão as coisas ficam ineficientes. O que é que falta no Brasil para a gente conseguir articular a pressão da sociedade de forma adequada para cortar gasto? Porque parece que a sociedade só se organiza em seus diversos setores para conseguir uma fatia do orçamento público para si mesma. O que é que falta para a sociedade conseguir fazer a pressão correta para que o governo seja capaz de cortar gasto? Falta entender a frase do Marcos Mendes, que ele colocou muito bem, que para você colocar o pobre no orçamento, você tem que tirar alguém do orçamento. Falta entender que os recursos são escassos, né? Falta entender que toda vez que o governo não te dá nada sem tirar de alguém, né? Uma vez que eles entenderem que os recursos são escassos, e justamente quem contribui para o não entendimento disso, muitas vezes a esquerda, que acha que pode gastar como se fosse, como se não houvesse fim, como se não tivesse nem algum problema, muitas vezes eles são a causa dessa falta de compreensão da sociedade, mas eu acho que falta entender isso. Recursos são escassos, o governo tem que alocar o recurso da melhor maneira possível. E o seguinte também, eu vou fazer uma meia-culpa aqui para todos os governos, tá? No sentido de que, qual é o problema do Brasil? É a constitucionalização das boas intenções. Então, o que acontece? Vamos supor que você fale assim, a gente vai aumentar agora a arrecadação em 40%, agora o governo vai poder investir nas políticas públicas que ele quer. Não necessariamente, porque 90% do orçamento já está comprometido na Constituição. Então, uma parcela tem que ir para a aposentadoria, uma parcela tem que ir para a saúde, uma parcela tem que ir para a educação, etc. E, em geral, não é investimento, é folha de pagamento. Então, precisa ter uma reforma para que você tenha mais, para que o governo possa ter mais flexibilidade de poder cortar os gastos, porque muitas vezes o governo não consegue. Agora, o primeiro de tudo é isso, a sociedade entender e as pessoas entenderem que você precisa, que cada vez que o governo está te dando alguma coisa, ele está tirando de outra. Que para você incluir alguém no orçamento, você tem que tirar alguém do orçamento. Então o governo não vai conseguir incluir o pobre no orçamento se ele, por exemplo, não fizer uma reforma do judiciário que custa 1,3% do PIB no Brasil, o nosso judiciário todo, enquanto que a média de países ricos desenvolvidos é 0,3% do PIB. Ou seja, para a gente incluir quem precisa de verdade, a gente tem que tirar quem recebe privilégio. Bom, Léo, não vou resistir aqui, vou dar a moral aqui, porque ele merece. Gustavo Segré está aflito em casa, no sofá, provavelmente tomando um chimarrão, e mandou umas mensagens aqui direcionadas ao PP, sempre, claro. Dizendo o seguinte: bom dia, avisa PP que a Argentina tem superávit nominal. Ele não sabe nada, a Argentina tem superávit primário e nominal. Sobra dinheiro após pagar o juro da dívida, PP. Ficou meio estranho esse sotaque, mas Segré, nós te amamos. Portas abertas aqui. Sempre. Essa é a conversa do Segré. É impressionante como o Segré erra a analisar o próprio país que a gente tinha. Portugal teve superávit ano passado. Mas caiu para 300 milhões de déficit agora. Mas teve. Mas ano passado vamos e tem que ter gente, meta de superávit tem esse ano. que pegar o Brasil. prazo, o termo de um ano. Vamos ouvir aqui Tem pelo superávit seguinte. um mês, 2 meses, 3 meses, não existe, cara. Vamos ouvir a balela. pergunta da Jess Isso Peixoto. teve no ano Conversa. passado. Fica aquela pergunta, né, Jess? O Galípolo vai acabar talvez sendo fritado pelo PT por ter votado dessa forma? É uma interrogação que está no ar. O impacto político aí na tua visão? Então, primeiro, Léo, um prazer estar com você aqui. Bom dia, obrigado por esclarecimentos ao PP. Você o fez melhor do que nós, colocando o PP no seu lugar.
E, no final das contas, eu acho que o que a gente precisa encarar aqui são as críticas do PP a um jantar, a uma ida a um jantar em sua homenagem. Eu imagino que se o governador do estado chamasse o PP para ter um jantar em sua homenagem, ele também estaria lá, como vários de nós estaríamos, porque é de fato uma honraria. Então, não vale crucificar uma pessoa por ter ido a um jantar. Muito além disso, eu acho que tem o tópico que, mesmo diante do cenário da eleição, ele aumentou as taxas, mostrando a autonomia do Banco Central e mostrando o bom pedir uma trabalho breve que licença faz. aqui para Diante Peixoto. Vou pedir uma breve licença para PP, eu vou pedir para você uma breve licença para trazer de volta aqui e realmente a gente seguir adiante para você que está nos ouvindo na Rede Jovem Pan de Rádio. Estamos de volta aqui, debate acalorado e necessário sobre o impacto que essa manutenção da taxa Selic, taxa de juros, vai ter na economia brasileira, no seu bolso como um todo. E, claro, o impacto político mais amplamente. E, enfim, seguindo adiante aqui, Quadias já concluiu o raciocínio? Não, a minha pergunta, Léo, é exatamente a seguinte. O Galípolo, ele era o menino dos olhos. Ó, vai vir para o Banco Central, vai ser o presidente. E agora, ele mostrou a autonomia. Ele mostrou que não vai se curvar aos ditames e aos mandamentos ali, muitas vezes, do presidente Lula, atual presidente do Brasil, seu governo, e até mesmo de alguns deputados que já estão criticando, como a própria presidente do PT, a Gleisi Hoffmann. Na sua perspectiva, agora, tendo em vista que ele fez isso, ele perdeu a vez? Ou 2, ele agora só está fazendo para agradar as multidões e mostrar uma independência e o mercado reage a isso? Olha, a pergunta nesse sentido é a seguinte, por que faz diferença, então, os diretores agirem de forma unânime, né, eles estarem entrosados ali no voto? Porque é o seguinte, um dos valores do Banco Central é credibilidade. Então é o seguinte, quanto mais credibilidade o Banco Central tiver, mais fácil fica dele controlar as expectativas do mercado. Eu vou dar um exemplo no dia a dia. Suponha que você seja pai e o seu filho faça alguma coisa que você não goste. Você fala assim, filho, se você fizer isso, eu vou te colocar de castigo. O que acontece se você falar que vai colocar ele de castigo, ele aprontar e você não colocar ele de castigo? Seu filho vai pensar, olha, meu pai só fala, né? Ele não vai me fazer. Então, na próxima vez, ele vai aprontar de novo. E você vai precisar ser cada vez mais duro para recuperar sua credibilidade com seu filho. O Banco Central é a mesma coisa. A partir do momento que ele mostra que ele está muito preocupado com a inflação, né, ele fica muito mais fácil ele controlar as expectativas do mercado. Ao ponto de que, assim como o pai, uma hora ele nem vai precisar fazer nada, falar, olha só, filho, eu vou te colocar de castigo e o filho já respeita, o Banco Central também. Só de ele falar que ele está preocupado com a inflação, né, e que ele vai talvez precisar aumentar os juros, o mercado já reage e aí ele não precisa alterar tanto a taxa de juros, né? Então, credibilidade do Banco Central é importante. Por isso que todos os diretores sabem disso, votaram de forma unânime e isso daí tem um impacto, porque o custo de você trazer a inflação para a meta, ele se torna muito mais baixo com isso, né? Ele se torna muito mais baixo. Então, eu acho que o Galípolo votou porque ele olha os dados econômicos e ele não entra na neura política de quem quer simplesmente encontrar um bode expiatório, né? De quem quer simplesmente encontrar o culpado. Ele sabe que se o Banco Central não mostrar a sua preocupação com excesso de gastos, com o cenário internacional, com o provável aí até agora 76 bi de superávit primário aí da economia, ele sabe que o custo de você trazer inflação para a meta lá vai ser muito maior lá na frente. Então, o que vai acontecer com o PT? Olhando ali, eu acho que eles vão fritar, falar, está vendido, porque é isso, né? Para eles, quem não reza a Bíblia deles é taxado de fascista, de extrema-direita e etc. A gente sabe bem como funciona o modus operandi. Felizmente, foi unânime e ele votou de acordo com a racionalidade. Boa, Léo, 10 horas e 33 minutos aqui no Morning Show dessa quinta-feira. O debate está sensacional. E é isso, no meio desse fuzuê todo, o pessoal aí segue falando que o juros está alto. Para alguns também, os juros altos faz fortalecer a moeda, né? E o Brasil está com a moeda mais enfraquecida do mundo, e olhando o ano no momento, né? E, na verdade, né, Léo, é 100% responsabilidade do governo, se você olhar por esse ângulo,
Porque tem uma bomba relógio no colo, com esses gastos aí, esse perdularismo que segue avançando. Ao invés de tentar desarmar essa bomba, fica colocando mais dinamite. Mas, claro, essa é só a minha opinião. Os fatos são os fatos e a opinião de vocês é sempre respeitada aqui nesse Morning Show. Léo, eu decidi manter você aqui mais um pouquinho, se você tiver um tempo, para a gente trazer outro tema que a gente adoraria ouvir tua opinião. Beleza? Claro, claro. Eu só quero deixar uma pergunta depois, então, para o PP. Dado que o Campos Neto aí, né, um cara que está no jantar aí com o Tarcísio e tal, o que ele acha quando um presidente coloca o advogado do partido dele no STF e o que ele acha quando um presidente da República coloca o advogado pessoal dele no STF? Se isso daí é independência ou não? Interrogação. Tá errado também. Pronto, vamos seguir adiante. Também. A gente promete... Esse é o problema, vocês ficam querendo fazer a política do quanto pior, melhor. Eu não sou dessa política, não. Eu critico tanto o governo Lula, Dilma... Você colocou o exemplo do governo Dilma, que foi catastrófico também. O governo Dilma não é modelo para nada. Eu prefiro usar o modelo... e um beijo para vocês. Eu prefiro usar o governo... Eu prefiro usar o governo da Angela Merkel, que é considerada uma política de direita na Alemanha, né? Que fez uma política para recuperar as indústrias automobilística alemã, colocando bilhões na economia, né? Olha, e aí eu vejo um mano falando que tem que cortar gastos. Comercial da Alemanha? Tem que cortar gastos. Vamos ter a abertura comercial da Alemanha? É impressionante. Aqui, bola no chão. Esse papo míope entre direita e esquerda não leva nada a lugar nenhum. Então, tá totalmente errado. E gasto nem sempre é custo. Tá totalmente errado. Então vamos deixar do papo míope aqui, vamos fazer o papo focado, olhando